O maior desafio quando a gente pensa em tratar o excesso de peso, tratar os nossos pacientes com sobrepeso e obesidade, é a questão do reganho. A dificuldade em manter o peso perdido é um dos maiores desafios no tratamento do sobrepeso e da obesidade. A questão de ganhar novamente os quilos perdidos é algo que muitas vezes causa frustração, causa um sentimento de culpa, de fracasso para os pacientes. A pessoa que tem o excesso de peso, ela não tem necessariamente o excesso de peso porque ela quer. Muitas vezes tem outros aspectos que influenciam para que o peso sempre volte, para que os quilos perdidos sempre voltem. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição e hoje a gente vai explorar um pouco sobre aspectos que vão muito além de simplesmente aderir a uma dieta e fazer exercícios físicos. É claro que estilo de vida saudável, envolvendo uma dieta equilibrada, a prática de exercícios físicos é essencial para a manutenção da saúde. A literatura postula isso de uma forma muito clara. A grande questão é que muitos pacientes não conseguem sustentar o peso perdido, por exemplo, em tratamentos para excesso de peso, de sobrepeso ou obesidade. Por que esses pacientes não conseguem sustentar a perda de peso? Muitos outros mecanismos podem estar relacionados que podem, de fato, dificultar a manutenção dessa perda de peso. E a gente, enquanto nutricionista, a gente bate muito na tecla de que precisa fazer uma dieta, precisa fazer exercício físico, mas às vezes o paciente ele faz isso, ele modifica os hábitos de saúde, mas mesmo assim ele tem muita dificuldade em sustentar. Não adianta simplesmente a gente passar o que deve ser feito. Os pacientes, as pessoas, todo mundo sabe o que precisa ser feito para perder peso. A grande questão é por que as pessoas não conseguem sustentar isso. Como que a gente pode melhorar a nossa abordagem para que a gente promova a sustentação dessa perda de peso. Muitas vezes esses pacientes desde a infância sofrem com excesso de peso. Eles têm muitas histórias, muitos profissionais passaram, muitas dietas, muitas tentativas, muito sentimento de fracasso, de insatisfação, de incapacidade, de culpa, vergonha. Isso não são sentimentos saudáveis quando a gente pensa em trazer um bem-estar geral para o nosso paciente. É necessário que a gente reconheça a história de vida do nosso paciente, que a gente avalie todo o percurso que ele passou, que a gente investigue e não proponha simplesmente algo simplista, quando o problema é muito mais complexo. A gente, enquanto nutricionista, sim, a gente prescreve dieta, que é a nossa função. A gente incentiva hábitos de vida saudáveis, mas muitas vezes a gente precisa entender que existem muitas outras abordagens que a gente precisa conhecer quando a gente trabalha com sobrepeso e obesidade. Muitas dessas abordagens podem ser outros profissionais que vão nos auxiliar nesse percurso, mas tratar a obesidade, o sobrepeso de uma maneira simplista, quando a complexidade é muito grande, é uma forma, inclusive, de estigmatizar o nosso paciente, de não entregar para ele as melhores estratégias que a ciência tem nos mostrado. Nesse ano de 2023, a gente teve um boom dos medicamentos que auxiliam no tratamento da obesidade. A utilização de tratamento farmacológico em associação com dieta e exercício físico é algo que muitas vezes a gente vai precisar utilizar com os nossos pacientes. Quando a gente fala em obesidade, a obesidade ela é caracterizada como uma condição crônica e se ela é crônica, ela precisa ser tratada de forma contínua. E os medicamentos, esses novos medicamentos, eles vêm trazendo resultados muito impactantes para a gente enquanto profissional da saúde, aonde os números eles chegam a números quase de cirurgia bariátrica, de redução de estômago. Quando não entregamos o melhor tratamento para o indivíduo que está na nossa frente, que já sofreu tanto nesse percurso, a gente não está validando todo o indivíduo, a pessoa que está ali. Quando a gente fala em cuidado centrado na pessoa, é entender toda essa complexidade que a pessoa já vivenciou, todas essas dimensões do cuidado, e a gente vai entregar as melhores estratégias para essa pessoa. Não adianta a gente só pensar que a nossa dieta miraculosa, nossa dieta perfeita, vai fazer
todo o milagre de tratar aquele indivíduo e ele vai conseguir sustentar a perda de peso para sempre. Muitas vezes a gente tem que sim associar um tratamento farmacológico que vai precisar de uma indicação médica, de um acompanhamento médico. O que é interessante é que muitas vezes profissionais e os próprios pacientes consideram o tratamento farmacológico para tratar a obesidade como um atalho, como um caminho fácil, como algo de alguém que não tem disciplina, que não tem foco, força, fé. E na verdade não é isso. Quando uma pessoa ela tem diabetes, uma doença renal, hipertensão, ela vai buscar um tratamento farmacológico. E quando a pessoa tem obesidade, por exemplo, muitas vezes ela vai precisar associar a dieta e exercício físico com um tratamento farmacológico. Não é errado o paciente utilizar a melhor estratégia para tratar a condição, a doença que ele tem. Além do tratamento farmacológico, a gente precisa entender também a complexidade de tratar o excesso de peso quando tem diferentes interferentes cognitivos, emocionais que podem interferir no tratamento. O paciente, ele não sabe como perder peso, ele não sabe como ter sucesso no tratamento. E sucesso significa manter o peso perdido. A gente precisa mostrar caminhos. Só que no momento que a gente está mostrando o caminho, a gente precisa ensinar também sobre o protagonismo durante o processo. Não é simplesmente botar o dedo e dizer a responsabilidade é sua, mas ensinar o protagonismo, ensinar ferramentas que ele pode utilizar para se manter no peso perdido. Empoderar o paciente durante o seu processo, durante o seu tratamento, é possibilitar que ele consiga manter isso a longo prazo. Quando nós, profissionais da saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos, dizemos que trabalhamos com sobrepeso e obesidade, a gente precisa reconhecer todas as frentes de tratamento para esses pacientes. O foco sempre será tratar o paciente da melhor forma possível. Não simplesmente trazendo tudo que a ciência postula, mas tudo que aquele paciente precisa. Muitas vezes são coisas de tornar um plano alimentar mais execuível, de desenvolver hábitos de uma maneira sustentada. Envolve sim aspectos psicológicos, emocionais, sociais, espirituais. Então a gente precisa entender todas as frentes, seja mudança de estilo de vida, seja tratamento farmacológico, psicológico. A gente não pode ser preconceituoso com medicamentos, com cirurgias, quando a gente está lidando com um paciente que tem um desafio de uma vida inteira para perda de peso. Por isso eu trago essa reflexão aqui para nós nutricionistas, mesmo que a nossa ferramenta principal seja o plano alimentar, a dieta, a suplementação nutricional, é importante que a gente entenda a nossa limitação. Em alguns casos, tem pacientes que a gente vai sim precisar de outras ferramentas. É importante que a gente estude, que a gente entenda um pouco mais sobre os outros tratamentos, a abordagem psicológica relacionada ao comportamento alimentar, que a gente entenda mais sobre os tratamentos farmacológicos e todas as nuances que interferem na complexidade no tratamento e na própria adesão do paciente. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você e se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal.